Olá, meu irmão, minha irmã. Uma alegria estar aqui no canal do Sopro da Misericórdia com o programa Resenha Rezada. E hoje nós vamos falar sobre o segundo livro do Padre Gabriel, sobre Mãezinha, né, cheia do Espírito Santo, que são os milagres que aconteciam em Itaberaba, aqui na Bahia, por meio da serva de Deus, Maria Milza. Esta que está em processo de canonização, como nós sabemos. Eu recomendo que vocês assistam o primeiro vídeo, que está no nosso canal, e depois, portanto, assistam a esse vídeo, se vocês assim desejarem. Porque neste livro, o padre se concentra mais na questão dos milagres de Maria Milza. No primeiro ele conta a história, todo o contexto que se deu, etc. Neste ele vai se concentrar mais nos milagres, E é interessante que ele traz, no início, ele fala sobre os dons do Espírito Santo, para explicar um pouco sobre por que uma pessoa é capaz de servir como meio de ação de Deus, mas é pelo Espírito Santo. Uma própria mãezinha dizia na sua humildade que ela não fazia nada, Ela era apenas uma serva e não fazia milagres. É bom a gente sempre se lembrar disso, O santo de Deus é Jesus Cristo, os milagres são feitos por Ele. Agora existem as pessoas que servem a Deus e por meio delas, e pelo Espírito, essas coisas, esses fatos acontecem. Eu queria ler aqui a primeira página 21, para que o padre chame a atenção o que é um dom carismático, o que é um dom dado pelo Espírito Santo, é um carisma, é dado pelo Espírito Santo. Então, às vezes, tem gente que tem um dom da cura pelo Espírito, tem gente que tem um dom de línguas, de falar em línguas, enfim, são vários os dons, O Padre Pio, por exemplo, é um santo que tem praticamente todos os dons, bilocação, milagres, enfim. E assim diz assim, para você saber se é um verdadeiro místico, ele diz, chama Padre Gabriel atenção, o místico obedece e se submete aos preceitos e orientações da Igreja, pois toda revelação verdadeira aponta a fé católica como normativa. Então isso é muito importante. É possível que pessoas tenham dons, não sei, mas que não queiram atender a Igreja. Que não está atendendo a Igreja, fuja, corra desse povo, tá certo? O que nós temos é, de fato, seguir aqueles preceitos, os cânones que são da nossa Igreja. E o padre completa assim, eu acho bom esse trecho também, que é bem explicativo. O que aconteceu por 38 anos em Alagoas, distrito de Itaberaba, não era um poder natural de Maria Milza, mas o poder de Jesus Cristo que agia através dela. Perceberam? O poder de Jesus Cristo que agia através dela, para evitar confusões a respeito. Maria, mãezinha, que era o nome como elas chamavam ela, Maria Milza, fazia questão de afirmar que não era espírita e nem curandeira, mas sim a mensageira de Nossa Senhora. Quando o cardeal Dom Lucas Moreira Neves lhe perguntou como era o seu trabalho, Maria Milza respondeu, o meu trabalho é Jesus que me ensina. Entenderam isso? É bom que se frise bem, que eu tenho alguns comentários no primeiro vídeo falando sobre isso. Ninguém faz milagres e tal. Ninguém disse que ela fazia milagres. No primeiro livro, o padre chama atenção para isso. E no segundo livro, eu fiz questão de ler justamente esse trecho que o padre Gabriel disse. E eu vou afirmar mais uma vez. Mas o poder não era o poder natural de Maria Milza, mas o poder de Jesus Cristo que agia através dela, agia através da sua serva. E aí vamos falar um pouco de alguns milagres que depois vocês certamente vão querer adquirir este livro, que foi lançado ano passado. Então, um dos milagres que inicia é um senhor de Amargosa. Ele sofria de depressão e aí algumas pessoas indicaram para ele ir para Itaberaba e aí assim ele foi. E no ônibus aconteceu já a primeira curiosidade. Ao longo do caminho entra uma senhora no ônibus e ele tinha certeza que aquela senhora era Maria Milza, embora nunca tivesse tido contato com ela. E a senhora entrou, sorriu para ele, sentou e tal. Quando chegou no local para descer em Itaberaba, ele desceu, esperava que ela descesse também. Ela não desceu, Quando ele foi para Alagoas, que chegou lá, olha, a senhora estava lá.
essa é um dom do que se chama de bilocação. O Padre Pio tinha esse dom, esse carisma, dom carismático, Santo Antônio também, dentre outros. É bilocação, você consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Não peça para eu explicar, porque eu também não sei, né? Aí, Deus do impossível é que dá esses dons pelo Espírito às pessoas. E depois ele foi, portanto, ele estava foi ser atendido e quando ele foi atendido, ele leu, né? Maria Milza dava sempre a Bíblia para a pessoa ler. Ele leu um trecho e quando ele estava lendo aquele trecho, ele se sentiu, estava sendo curado. Aquela hora ele quis jogar os remédios pela janela, e aí Maria Milza disse: olha, aqui não se tira o remédio dos médicos, não. Olha, interessante Maria Milza. Ela respeitava a Igreja Católica, seguia tudo dos cânones da Igreja, seguia a liturgia, a Bíblia, né? E também respeitava a ciência. Percebeu? Que coisa perfeita. Então aqui não se tira o remédio dos médicos, não. No mesmo dia, ele se sentiu curado, né? Ele se sentiu curado de fato e depois ainda viu outros milagres, inclusive a cura de uma mulher muda. Bom, enfim, uma coisa interessante também que eu quero ler para vocês aqui na página 31 é que o padre, o padre Gabriel, né, diz que ele sempre foi muito crédulo para tudo que aconteceu em Itaberaba, né? Mas tinha uma profecia de Maria Milza que ele realmente duvidou, que é justamente a questão de que Alagoas, segundo Maria Milza, seria um centro de vocações e da vida religiosa. E ele duvidou. E de fato, em 2023, Dom Estevão, então bispo de Rui Barbosa, que continua ainda até hoje, em 2025, né? Então anunciou em alto e bom som que ali seria, não é, o Santuário Diocesano Nossa Senhora das Graças e futuro seminário propedêutico. Então a profecia estava ali sendo cumprida, não é? Muito bem. Outro milagre interessante também, outro fato interessante, é o Cinema do Céu. O Padre Gabriel disse assim, o Cinema do Céu. Cada capítulo, o padre vai colocando um título, né? E esse é interessante, o Cinema no Céu. O que era o Cinema no Céu? Aí eu vou ler para vocês aqui na página 49. Não foram poucas pessoas que viram o sinal do céu de Alagoas. Às vezes o sinal era visto pela multidão, na presença de sacerdotes e religiosos. Outras vezes eram visões exclusivas permitidas por Deus a algum romeiro que ali estava. Mãezinha sempre apontava o céu quando estes sinais surgiam. E quando foi interrogada por um padre sobre o significado daqueles sinais, ela respondeu: Deus está brincando com as coisas para converter o povo. Em resumo, diz o padre Gabriel, os sinais eram para a conversão e não para satisfazer a curiosidade humana. Perceberam? Os sinais eram para a conversão, para aqueles que eram descrentes se tornarem crentes, que ficassem, de fato, observando o poder de Deus nas coisas da natureza. Deus, poder de Deus. Amém? E vamos lá. Mais um aqui na página 55. Vou falar mais uns 2, que depois vocês vão querer certamente adquirir o livro, porque é muito interessante. São muitos os milagres de cura de surdo, de cego, de pessoas que não conseguiam andar. Tem um interessante que ele tem os pés tortos, né? Pé torto. E quando ele soube que Maria Milza era uma pessoa que poderia curá-lo, né? Por meio de uma oração, ele comprou um par de sapatos novos e levou. Ela disse, quanta fé. E de fato ela foi acariciando, né? Fazendo a massagem no pé desse senhor, e os pés foram ficando no local e ele pôde usar o seu sapato. Então, curas por meio, né? Curas que quem faz a cura é nosso Senhor Jesus Cristo, por meio dos seus servos e servas, no caso, Maria Milza, tá? No caso, página 53, tá bom? Penitências ocultas e muito sofrimento. Penitências ocultas e muito sofrimento. Então, Maria Milza, às vezes, ela capinava o chão, descalça, se coçando, sofrendo ali os pés, que ela dizia
que era para uma penitência para as pessoas. Ela estava fazendo, portanto, ficava às vezes sem comer, dormia em banco de madeira, né? Capinava descalço, como penitência dos pecados dos romeiros, né? E receber o carinho também recebia muita repulsa dos seus vizinhos. Isso também acontecia, tá certo? Então, penitências ocultas e muito sofrimento. O sofrimento, às vezes, pela falta de acolhimento dos seus próprios irmãos e irmãs que estavam ali próximas, mas que muitas vezes eram agressivos, não tinham assim uma reciprocidade com ela, e isso também deixava triste, mas não abatida, porque a alegria dela estava em Deus. Mais um fato bem interessante, que é na página 77, nós temos aqui as bodas de Caná. Essa também eu fiquei muito impressionado. As bodas de Caná. E diz assim, tinha umas talhas, né? Talhas de água na casa dela. E os padres chegaram, eles iam para a missa e a talha estava vazia. Uma pessoa ficou tomando conta da casa e disse: Maria Milza, mãezinha, a senhora não quer que eu encha a talha porque está vazia? Essa pessoa ia ficar na casa, né? Ela disse: não, se preocupe não. Aí a mãezinha foi com os padres para a igreja, para a missa, e quando essa moça foi para a cozinha, a talha estava cheia de água, né? Isso aconteceu mais de uma vez na casa de Maria Milza, né? O padre chamou aí um próprio padre que estava junto, que viu o milagre, presenciou o milagre, disse: é um verdadeiro milagre das bodas, lembramos das bodas de Canaã, não é? Muito bem. E aí, mais um momento, não gostava que gravasse, que filmasse, então ela dizia: desliga o aparelho, porque senão eu não vou rezar, né? Então, era uma coisa que ela não gostava de aparecer. Era, de fato, uma pessoa muito humilde, uma serva que não tinha nenhuma pretensão de ficar popular, de aparecer, de alimentar o seu ego, tá? E tem uma oração na página 103, que é conhecida, mas é bom para quem gosta de orar, como todos nós gostamos, né? Na página 103, e que ela nos ensina. Com Deus eu me deito, né? Acho que muita gente já reza isso, mas eu vou lembrar, eu gosto. Com Deus eu me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Espírito Santo. Nossa Senhora me cubra com seu divino manto. Se bem coberta eu for, não terei medo nem pavor, nem dos vivos, nem dos mortos, nem dos malfeitores. Chagas abertas, coração ferido, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo me livre de todos os perigos. Amém? Pronto, aí você pode rezar, está na página 104. E para terminar, eu vou fechar aqui com a página 110. Para terminar, humildade extraordinária é o nome do capítulo. Humildade extraordinária. Então, uma pessoa chegou, né, chamada Vilma. Quando Vilma de Salvador lhe chamou de santa, ela respondeu: não me chame de santa porque eu peco mais. Mãezinha sabia muito bem dos preceitos de Jesus Cristo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, mãezinha, a gente aprende com mãezinha a humildade, não é? Observe que esses milagres que curaram muitas pessoas, que foram sinais para muitas pessoas, foram milagres também de conversão. Muitas pessoas que não foram para ter algum tipo de cura, mas pessoas que se converteram. E tudo para a honra e glória de nosso Senhor, para que aqueles que eram descrentes acreditassem. Aqueles que não seguiam Jesus pudessem seguir, pela intercessão principalmente de Nossa Senhora das Graças, que mãezinha tanto era devota. Então, a serva de Deus, Maria Milza, ela nunca fez questão de se aparecer, de se engrandecer. Não, ao contrário. Ela sempre se colocava menor, sempre se colocava igual a cada um de nós, a cada um que aparecia, a cada romeiro que aparecia, cheio de amor, de fraternidade. E esse amor, essa misericórdia de Deus que saía do seu coração, ela passava para as pessoas.
ou por um copo d'água, ou por uma forma de um milagre, ou de uma oração, ou de uma canção, enfim. Esta serva de Deus nos dá um grande exemplo de santidade e de seguimento ao nosso Senhor Jesus Cristo, com a intercessão da Virgem Maria. Então, espero que você possa ler este livro, não é? Do Padre Gabriel Vilaverde, o segundo. Não sei se vai ter o terceiro, tá? E possa sorver daqui, tirar bons exemplos para a sua caminhada cristã, para a sua caminhada de conversão e crescimento espiritual. Amém? Que o Senhor possa, pelo Espírito Santo, lhe guiar nesse caminho de santidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Graças e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, fiquem no sopro da misericórdia.